Seja bem-vindo e bem-vinda à 7ª temporada do Nosso Meucast. Sou Gabriela Veras, companhia fixa do Nosso Meucast, e vamos juntos nessa nova temporada descobrir como os candidatos das eleições estão à procura de um voto. Para isso, vamos entender estratégias de comunicação utilizadas pelos candidatos para impactar eleitores e gerenciar momentos de crise. Ao longo da temporada, vamos conversar com profissionais de comunicação e publicitários que estão inseridos no marketing político. Quer vir nessa comigo? Então bota o fone de ouvido e bora aprender juntos. Para iniciar a temporada, vamos entender o que é o marketing político, e nada melhor do que professores e especialistas na área para nos explicar ações e funções dessa área do marketing. Hoje recebemos Carlos Bittencourt, professor, publicitário, diretor de criação, consultor de marketing brand e professor universitário. E Carla Michele Quaresma, formada em Ciência Política e em Sociologia, possui curso superior em Marketing, mestrado em Sociologia e também é professora universitária. Eu quero agradecer demais a presença dos dois, a disponibilidade de estar aqui hoje. E agora eu vou dar um espaço para os dois se apresentarem e falarem com os nossos ouvintes. Olá, Gabriela. Olá, professor Bittencourt. É uma satisfação enorme conversar com os seus ouvintes. Bom, eu sou a Carla. Eu sou professora e apaixonada por política. Eu cresci numa cidade do interior, de modo que para as pessoas que vivem no interior a política é muito presente, principalmente em períodos eleitorais. Então, desde muito cedo, desde a minha adolescência, eu tenho a primeira lembrança da minha curiosidade acerca do marketing político-eleitoral, quando as campanhas eleitorais no interior começaram a receber pesquisas que tentavam captar as intenções de voto. E aí eu não tive dúvidas na minha trajetória, quando precisei, aos 17 anos, escolher um curso superior, optei pelo curso de Ciência Política, estudei Ciência Política, estudei Sociologia e desde a graduação desenvolvo pesquisas na área de marketing político-eleitoral. Então, para mim, o curso de marketing também serviu como um importante instrumento para que eu tivesse uma compreensão melhor dessa interface, principalmente do composto promocional, né, do composto de comunicação com a atividade política. Então, estou à sua inteira disposição para batermos esse papo. Agora o professor Bittencourt. Primeiro, agradecer, Gabriela, o convite. É um prazer estar aqui, né, falando com o nosso meio e com os nossos ouvintes também, debatendo, conversando, trocando, né, experiências aqui também com a professora Carla. E, bom, eu sou daqueles caras que nasceu publicitário, né? Eu digo isso sempre. Eu comecei com 14 anos, um tio que era publicitário me deu um livro, né, e a partir do que é publicidade. E a partir daí eu me fascinei pela profissão e amo atuar de 2 em 2 anos, trabalhando em campanhas eleitorais, entendendo os processos de campanha eleitoral. Tive a felicidade muito grande, né, de ter sido aluno do professor Cid Pacheco, no Rio de Janeiro, que foi o primeiro professor a levar uma cadeira de marketing político eleitoral para dentro da universidade, no caso a Federal do Rio, né, e desde lá eu me fascino. Eu digo que eu sou picado pela mosca azul também. De vez em quando eu não trabalho mais com política. Na verdade, a gente até estabelece essa diferença entre político e eleitoral, né? Uma vez que o processo eleitoral talvez ele seja mais comunicacional do que político propriamente dito, né? Mas aí sempre aparece alguém, vai fazer o quê? Aí você acaba entrando. Então, trocar um pouco dessas experiências, contar um pouco dessas histórias, né? Para ver se os nossos ouvintes aí também são picados pela mosca azul. Para começar, vamos entender o que é o marketing político, que, segundo o cientista político Rubens Figueiredo, marketing político é um conjunto de técnicas e procedimentos que tem como objetivo adequar um candidato ao seu eleitorado potencial, procurando fazê-lo, no primeiro momento, conhecido do maior número de eleitores possível. Queria saber o que é que vocês têm acrescentado a essa definição. Para vocês, o que é o marketing político? No Brasil, nós não tivemos a construção de uma atividade que tivesse essa preocupação com a formação ideológica de profissionais. Então, os profissionais da publicidade, da propaganda, do marketing, acabaram migrando também para o campo da política. Então, levaram o conceito de marketing, que é uma atividade que se desenvolve ali no pós-Segunda Guerra Mundial, né, com a preocupação de restabelecer o consumo na sociedade capitalista. E aí esse conceito de marketing acabou sendo transposto para a atividade política, né? De modo que o marketing é essa atividade que tenta compreender
necessidades, expectativas, desejos. No nosso caso, o nosso mercado é eleitoral. Então, tenta compreender um pouco quais são as tendências, quais são as expectativas dos eleitores para inserir no discurso, numa imagem de um candidato, algo que torne esse candidato um período eleitoral que é um período curtíssimo, mais palatável, mais próximo daquilo que seria a necessidade dos eleitores. De modo que é uma atividade, principalmente nos períodos eleitorais, que exige muito conhecimento acerca do eleitor. Né? Claro que existem profissionais, principalmente profissionais que atuam na propaganda, na publicidade, que é apenas um dos elementos do composto mercadológico. Né? É importante que as pessoas saibam que a atividade do marketing é muito mais ampla. O profissional de marketing tem uma visão sistêmica da organização, a campanha eleitoral, por exemplo, que funciona como se fosse uma empresa. Então, o profissional de marketing tem uma visão mais sistêmica. E ele depende de informações, né? Embora hajam profissionais da propaganda, da publicidade extremamente criativos, né? E que conseguem fazer nas campanhas eleitorais verdadeiros milagres, a informação é imprescindível na atividade do marketing. É tanto que os profissionais se baseiam em pesquisas que tornam possível a apresentação de um candidato o mais próximo possível daquilo que os eleitores querem ver e ouvir. Mas é claro, nós não estamos falando de qualquer produto. Nós estamos falando de um candidato que tem uma história, tem um perfil. Então, não dá para tratar uma pessoa como se fosse uma caixa de sabão em pó, uma caixa de margarina, porque isso não vai convencer o eleitor. Né? Então, é tentar o máximo possível adequar o discurso, a imagem, aquilo que as pessoas querem ver e ouvir, mas, obviamente, respeitando o perfil do candidato, respeitando a história do candidato, a que partido ele se filia, a que linha ideológica ele pertence. Então, tem sido essa uma atividade constante nas campanhas eleitorais, no Brasil, principalmente a partir da redemocratização. Bittencourt? Não é bom a gente debater. Eu parto primeiro, a primeira distinção que eu faço, né, a gente estabelece muito claramente a diferença entre o marketing político e o marketing eleitoral. E eu chamo marketing político aquele marketing que estaria entre as eleições. Né? A gente acha, né, e a gente coloca que o marketing eleitoral ele é um processo fracamente político. Né? Ele é um processo que a gente chama, ele não deixa de ser político, mas ele seria oligopolítico. Né? Ele é fracamente político. Por quê? Porque o eleitor, em essência, né, na realidade do Brasil, ele não está tão concentrado na perspectiva ideológica. Claro que a gente tem lá 15% de voto ideológico, seria o que a gente chama de voto cristalizado, e não adianta eu bater na cabeça desse cara que ele não vai mudar a opinião, seja ele de A ou de B. Né? Mas o resto dos eleitores, né, eles estariam sujeitos, né, a reagir a ações comunicacionais mais do que perspectivas políticas. Se eu acho isso legal? Não. Né? Eu acho que um dos segredos que eu acho fundamentais dentro da realidade da gente e de escola, você levar disciplinas de marketing político é exatamente para abrir a caixa preta, para que os processos sejam mais conhecidos e que o eleitor se deixe levar menos por esforços e talvez mais por uma identidade política. Mas ele é fracamente político. A professora colocou de forma brilhante, né, a questão que um homem não é uma caixa de sabão em pó, né, e que, na verdade, ele carrega atrás de si uma história, e essa história tem que ser reconhecida, respeitada, né, sob um preço altíssimo, porque se eu estou com uma determinada linha de defesa política num determinado momento e na eleição seguinte eu sou o oposto, né, é um perigo, né, porque o eleitor também não chega a ser completamente inocente. Né, o eleitor sabe o que quer, o eleitor vai trabalhar diariamente com questões pragmáticas. Não adianta você falar de conceitos sofisticados para o eleitor como inflação. Né? O que você tem que falar é que você viu, o preço do leite subiu. Né? Esse é um discurso. Né? O eleitor está preocupado com a educação não de uma forma ampla, talvez, mas sim, eu vou conseguir matricular meu filho na escola no começo do ano. Né? Essas são as preocupações. E muitas vezes, alguns, né, se a gente pensar no processo eleitoral, num processo justo, onde o capital não é determinante, né? Então, você tem que construir um determinado discurso que aproxime. Né? A gente sabe que muitos candidatos, né, têm
poder econômico e fazem disso, né, um meio de se elegerem. Mas, de uma forma geral, se a regra for equilibrada, né, a gente tem que encontrar linhas de discurso. A professora também trouxe, a Carla trouxe de forma muito clara, pesquisa. Antigamente nós trabalhávamos mais frequentemente com as pesquisas qualitativas, né, e com as pesquisas quantitativas. Né. As quantitativas, normalmente, elas serviam para pacificar um determinado tema, para a gente entender, para depois aprofundar. Hoje a gente tem trabalhado numa perspectiva diferenciada, né. As empresas que estão, né, mais voltadas para o marketing eleitoral hoje trabalham com grandes volumes de dados, o que a gente chama de Big Data, né, e mineração de dados sobre dados abertos, que seriam textos em redes sociais. Então, a partir dessa leitura, dessa compreensão, a gente pode notar como os eleitores reagem melhor a determinado tema do que a outros, né? Quais os pontos que aquele candidato é percebido de uma forma positiva, né? Às vezes o candidato abraça um determinado tema que é muito específico, então ele está limitado a uma realidade. A gente tem aqui em Fortaleza um candidato, por exemplo, que abraçou durante muitos anos a questão dos pets, né? Aí depois ele tentou uma eleição, né, maior, vamos dizer, um cargo de prefeito. É muito difícil o eleitor desligar a chave desse cara, cuida de pet, agora ele vai cuidar de educação, saúde. Então, a própria trajetória do candidato, ela não deve ser construída a partir de uma eleição ou de um projeto imediato, né? Qual é a projeção que você tem? E a partir dessas pesquisas, desses levantamentos, do encontro de padrões, a gente modula, né, essas coisas. Eu tenho trabalhado muito diretamente com mineração de dados, né, em redes sociais, e as coisas têm sido, assim, absurdas do ponto de vista de compreensão de cenários, principalmente. A gente lida diariamente com cenário, né? Então, assim, o processo eleitoral é muito curto, já foi um pouquinho maior, né? Quando eram 90 dias, a gente tinha um espaço para cometer um erro e corrigir, dependendo do momento, mas em 45 dias de campanha, né, você praticamente não tem espaço para cometer erro, e um fato que ocorra fora pode mudar completamente o destino de uma eleição, né? Então, o que a gente tem feito hoje é compreender cenários, como aquele candidato, com aquela personalidade, trabalhando os temas que ele trabalha, como é que ele consegue, né, se aproximar do número maior de eleitores, né, seja de forma orgânica, seja dentro da lei de forma paga, né, sempre evitando a construção de fake news e coisas do gênero, embora o controle disso seja um pouquinho mais delicado, né. Mas é um universo fascinante. Eu gosto de comparar mercado e eleição, né, não pelo que a gente vende. Muitas técnicas, né, são muito semelhantes, né, embora tenham as suas idiosincrasias, as suas particularidades, mas eu acho interessante que é como se você pegasse um produto e você tivesse 45 dias para se tornar o produto líder do mercado, né, e você trabalha diferente do que acontece no dia a dia, né, de mercados pelo menos parecidos com o nosso, você trabalha de forma muito intuitiva, sem espaço para pesquisa. Numa eleição acontece o contrário. A gente tem acesso à pesquisa, a gente tem acesso à informação, né? Então, eu acho que é uma corrida de 100 metros, né? E é cansativo e apaixonante. E como a Carla disse, né, de entender o público-alvo, entender com quem você está falando, com quem a campanha está se comunicando. E vendo esse cenário das redes sociais, que é tudo muito instantâneo, eu queria saber se dá para ter essa noção de com quem eu estou falando de fato, e se o marketing político, nesse período eleitoral, ele quer não só falar com os eleitores, que já são os eleitores, mas conquistar novos votos. Como isso é feito, como isso é dividido, como vocês podem preparar essas estratégias de comunicação? A campanha eleitoral precisa-se, como uma empresa, de um planejamento. Então, não se faz nada gratuitamente. É necessário entender muito bem o candidato, né? Entender quais são as fraquezas desse candidato, que podem, eventualmente, serem utilizadas pelos principais adversários na campanha, entender quais são os pontos fortes desse candidato, entender o ambiente no qual a campanha está inserida, entender o perfil dos principais adversários. É preciso conhecer muito bem, ter muita informação acerca do eleitor, né? E hoje a gente tem essa possibilidade, né, das pessoas entregarem muito facilmente informação, né, pensamentos, sentimentos através das mídias sociais. Mas é preciso também fazer uma distinção entre, por exemplo,
um candidato que disputa uma eleição proporcional e um candidato que disputa uma eleição majoritária. As estratégias são muito distintas, né? Via de regra, os candidatos que disputam campanhas proporcionais, e quase 90% da formação hoje, por exemplo, do Congresso Nacional, se dá a partir de algumas origens. Então, o candidato que, por exemplo, saiu da administração pública, já é reconhecido por isso, né, ele já tem um eleitor para o qual ele pode se dirigir. Né, um candidato que já teve a possibilidade de exercer um cargo no executivo e vai para um Congresso Nacional, né, já um ex-prefeito, por exemplo, ele já tem um público e ele já tem aquela base eleitoral forte. Né, um candidato, por exemplo, que tem espaços privilegiados de mídias, né, um candidato que aparece muito na televisão, no rádio, nas mídias sociais, ele já tem um público, ele conhece o seu público, então ele sabe qual discurso é mais convincente. Né, um candidato que tem uma bandeira já relacionada a uma determinada causa e é conhecido por isso, né, então ele já tem um nicho nesse mercado eleitoral. Então é uma estratégia distinta de um candidato, por exemplo, que disputa uma eleição majoritária, que precisa falar para um público muito mais diverso, muito mais plural, e aí ele precisa combinar diversos fatores para poder conquistar, por exemplo, o voto de pessoas que estão indecisas, para poder ganhar espaço naquele grupo de pessoas que tenderia a votar no candidato adversário. Então, tudo depende do cargo que você está pretendendo alcançar, né, da disputa que você está travando naquele momento, e as estratégias, obviamente, precisam ser adequadas a isso. Então, tudo é feito com base em planejamento. Não tem, principalmente para essas campanhas, que são campanhas profissionais, né, existe um espaço que se assemelha muito ao espaço de uma empresa. Então, do mesmo jeito que na empresa a gente precisa fazer uma matriz de SWOT, do mesmo jeito que na empresa a gente precisa identificar aí qual é o nicho, do mesmo jeito que na empresa a gente precisa entender como que vai utilizar a comunicação integrada de marketing, na campanha eleitoral também funciona assim. E, claro, os objetivos precisam ser muito bem definidos para que essas estratégias sejam mais assertivas. E uma coisa assim, né, é que normalmente numa campanha você tem uma série de limitações legais que a cada 2 anos elas vão ficando, e eu acho justíssimo, mais restritivas, né? Tem uma coisa interessante, né, que as pessoas às vezes pensam também, que o profissional de marketing, ele tira do bolso, né, 100 mil votos para o candidato. Né? Não existe mágica, né? É um processo. E muitas vezes, né, eu passei por isso algumas vezes, você tem uma empresa, você tem um consultor, aí um candidato chega e diz assim, olha, vou começar a minha eleição em 10 dias. Né? Existem tempos, né? Como numa empresa você precisa, né, mensurar o mercado naquele momento, planejar uma taxa de crescimento, né, produtos que são adequados para determinados consumidores, né, se tem um potencial grande de tornar aquele produto líder de mercado. Né, o que me assusta um pouco às vezes é que as pessoas acreditam que isso ocorre num passe de mágica. E, na verdade, é um planejamento. Né, eu tive uma campanha há algum tempo atrás que o cara começou em cima da hora. Eu falei, cara, mas tu tem um problema aqui que deveria ter sido inicial. Eu não vou te prometer nada porque, enfim, é eleição. Eleição, se você pensar na teoria dos sistemas, é um sistema caótico, quase que catastrófico, né? Ou seja, de quase impossível previsibilidade. Né? Agora, se você não atuar de uma forma correta, né, como a professora falou, né, trazendo esses elementos de compreensão de cenários, né, de compreensão de forças e fraquezas do candidato, você não vai chegar a lugar nenhum, ou pode, de repente, chegar, por isso que é difícil você prever, sendo, de repente, um voto de protesto ou congregando à sua volta, né, um voto né, de protesto. Eu me lembro de algumas histórias, né, em São Paulo, por exemplo, quando o rinoceronte do zoológico foi eleito o cacareco. Né, então, tudo isso acontece aqui. A gente já tivemos pessoas também que não tinham uma ligação política, nem uma bandeira, mas parecia engraçado, e o eleitor, de alguma forma, usa aquela figura naquele momento para dizer, olha, não estou satisfeito com a classe política, ou com a realidade do país, ou com o modelo que está sendo adotado. E aí, de repente, do nada, surgem pessoas que não têm estrutura de marketing, que não têm, né, pensamento estratégico, simplesmente vão e vamos dizer assim, há uma liga com esses candidatos, e a gente vê, o próprio Tiririca foi né,
pior do que tá não fica, né? Tem várias coisas desse gênero. Então, o complicado é isso, que muitas vezes, por mais que você compreenda cenários, por mais que você levante, tem um outro componente que é mais imediato, que é um sentimento do povo. E aí sim, não só os profissionais da área de comunicação, de marketing, mas também os cientistas políticos, os cientistas sociais, são elementos que estão cada vez mais próximos de uma realidade, né, de um processo eleitoral. Né? Não dá mais para você achar que um marqueteiro genial, como o pessoal chamava, o fulaninho é o bruxo, né? Não tem mais esse caldeirão que você vai ficar mexendo, vai tirar uma poção e vai convencer eleitores. Né? Hoje a gente trabalha com ciência. Né? É um processo científico, é um processo que eu diria científico-acadêmico. Né? Cada vez mais a gente tem visto profissionais que têm formação, que têm mestrado, que têm doutorado, se envolvendo com esses processos, né? E tornando isso cada vez mais complexo. E, ao mesmo tempo, também, e aí eu acho que é interessante, porque eu tenho alguns anos, vamos botar algumas décadas, né, de vivência nisso, e eu tenho visto uma transformação, principalmente nas equipes, que é uma transformação que passa pela ética. Né? Tem uma ética individual, mas há também, né, nesse milagre que as pessoas também atribuem às redes sociais, né, você tem uma legislação, a LGPD hoje limita uma série de coisas, né, e ao invés, do meu ponto de vista, disso ser ruim, eu acho que não, porque ele começa a tornar o processo mais claro, mais honesto, né? A gente sonha que menos dependente de um poderio econômico, embora ainda seja uma realidade muito grande. Eu já fiz campanha para prefeito que foram mais caras que campanhas de governadores em capitais. Né? Não vou aqui dizer o nome do santo, mas foram alguns milagres que a gente viu e que, de certa forma, é assustador. Né? A realidade salarial também, você tinha um marqueteiro que ganhava em dólar, que ficava jogando dólar para o alto, também já não é mais uma realidade tão premente. Você já tem uma realidade de salários que é mais próxima, né? Claro que dependendo do grau que você tem como experiência profissional, as ferramentas que você está acostumado a utilizar. Mas eu tenho visto uma mudança, e essa mudança para mim é uma mudança que passa de alguma forma pela ética dos profissionais. E aí sim, eu acho que num estado como o nosso, né, o surgimento e a consolidação de instituições de ensino superior tem contribuído para que esses profissionais que estão começando a construir carreira passem a construir a carreira de uma maneira correta, né, e não estejam mais dispostos a fazer qualquer coisa. Não, vamos soltar um videozinho aqui, fake news, né? Então a gente tem trabalhado de uma forma mais justa, mais honesta, mais inteligente até. Né? Mas é um processo assim, eu estou fascinado, né? Eu sou um profissional que eu vim do braço, como se diz, né? Eu era um redator por origem, mas hoje eu estou muito mergulhado nessa realidade de compreender o universo pelas redes sociais, né? Porque a gente hoje entende que não existe um eleitor fora das redes sociais e um eleitor dentro das redes sociais. O eleitor é o mesmo. Né? E ele se manifesta de forma espontânea e muitas vezes, por não ter, né, aí num processo de pesquisa mesmo, porque quando você vai fazer uma pesquisa, às vezes o cara olha assim, o que é que essa mulher quer que eu diga? Né? Então ele pode se segurar nessa mulher, tem cara de A ou de B, eu vou dizer que ainda não sei. Mas nas redes sociais não, nas redes sociais a gente se manifesta de forma espontânea. Eu posso até criar um perfil fake, mas normalmente eu faço isso para dizer o que eu penso sem ser identificado, para garantir uma espécie de anonimato. Né? Então eu tenho trabalhado muito, né, com levantamento de informações, dados abertos, públicos. Eu faço um tipo de trabalho como a Cambridge, só que respeitando todos os processos éticos. Eu poderia fazer isso contratando 50 mil pessoas para ler informação e ter essa informação num tempo hábil. Mas eu faço isso através de algoritmos, de levantamentos outros, né? E sempre frisando com dados abertos. E eu tenho, assim, isso mudou a minha perspectiva de trabalho e de compreensão da sociedade. Só me alongando um pouquinho aqui, eu realizei um trabalho há um tempo atrás, eu e o meu sócio, o professor Delano Lima, né, em que a gente foi descobrir o discurso de determinado candidato, por que ele não estava impactando. Então nós fizemos um levantamento nas redes sociais principais da cidade e traçamos uma persona do eleitor, mas não uma persona a partir daquela persona que a gente vê
que na maioria das vezes acaba passando pela intuição do profissional. Não, nós fomos nas bios dos eleitores daquela cidade, compreendemos um determinado perfil. E esse perfil era o seguinte, só para a gente entender, né? Eles eram 60%, né, evangélicos ou neopentecostais, e o candidato que a gente trabalhava, que no momento era prefeito, ele tinha mania de falar de Nossa Senhora, agradecer a Nossa Senhora. Olha só que disparidade entre o discurso de um... Aí eu me lembro que eu brinquei com ele, falei, vamos fazer o seguinte, em vez de você falar do gerente, fale do chefe, né? Em vez de você estar sempre trazendo Nossa Senhora, fale de Jesus, você não vai estar contrariando a sua forma de pensar e, ao mesmo tempo, você não vai estar criando uma refração aos eleitores, que são a maioria no teu município, né? Então, tem muito essa perspectiva. E outra coisa assim, que eu acho muito bacana é a possibilidade da gente investigar, né, entender as redes sociais de possíveis competidores, né, ou adversários políticos num determinado momento, sem necessariamente eu precisar de uma pesquisa formal, que tem custos bastante elevados, né, e compreender cenários de uma maneira muito, muito, muito mais rápida. Fizemos um trabalho uma vez, né, para um senador da República, em que nós levantamos em poucos dias mais de 2.800.000 inputs de dados para compreender como era que ele se colocava na rede, o que é que as pessoas reagiam de forma positiva, né, ao que ele colocava e quais eram as aderências aos temas que ele expunha. Né, assim, eu fiquei para assim, caramba, como é que eu vou levantar 2.800.000 inputs? Eu chamo de inputs porque o mesmo, né, cara pode comentar, depois ele vai em outra, mas são volumes de dados muito grandes e que te dão nortes, de certa forma, muito seguros. E pensando no início do marketing político, eu queria saber quais candidatos do passado já faziam essa aplicação das técnicas do marketing político. Eu li que no Brasil um dos pioneiros foi Prudente de Moraes, que na década de 1980 já promoveu algumas ações próprias do marketing. Queria saber o que é que vocês trazem aí de recordação desse passado. No Brasil, nós tivemos um período aí de 1964 até 1985 sob o regime militar e com muitas limitações, né? Não havia possibilidade de escolha de presidente da República, né? Em um momento também da história o Congresso foi fechado, então as técnicas começaram a ser utilizadas de maneira mais sistemática, regular, com a redemocratização, né? Então, a primeira campanha direta para presidente da República, que envolveu no segundo turno eleitoral o ex-presidente Fernando Collor de Mello e o ex-presidente Lula, foi uma campanha muito baseada, né? Fernando Collor inteirado já da comunicação, né? Uma pessoa da área de comunicação e se utilizou muito bem de estratégias, de técnicas de marketing para conseguir entender o que o eleitor queria naquele momento, né? Um candidato jovem, dissociado da velha república, um candidato que tivesse o discurso de que realmente ia resolver os problemas, os grandes problemas do país, né? Ele entendeu que o que as pessoas queriam era varrer a corrupção, então caçar os marajás para resolver o problema, e ele conseguiu entender isso muito bem. É interessante também, o professor Bittencourt fala de algumas questões, né, como essa profissionalização do marketing, como isso foi envolvendo também questões éticas, porque os profissionais passaram a ter um cuidado maior, e isso também tem a ver com aspectos legais, né? A formação, obviamente, que é imprescindível para garantir profissionais mais éticos, mas tem a ver também com questões legais, né? As campanhas até os anos 90, elas envolviam showmícios, distribuição de brindes os mais diversos, né? Então eram campanhas marcadamente influenciadas pelo poder econômico. E a legislação gradativamente foi impondo, né, campanhas eleitorais que conseguissem aí fazer com que outros candidatos tivessem a oportunidade também de entrar na disputa. Então, a primeira campanha realmente que nós tivemos essa utilização regular, sistemática, né, já na redemocratização, foi essa de 1989, mas há muitas campanhas estaduais, por exemplo, no Rio Grande do Norte, o candidato Aloysio Alves, que era uma figura tradicional da política norte-riograndense, ele começou a se utilizar de técnicas com contratação de profissionais na década de 60. Né? Ele contratou um profissional que era de Pernambuco, que já trabalhava em campanhas eleitorais, para adotar técnicas mais modernas de persuasão do eleitor.
Mas é interessante também nós identificarmos algumas características próprias de candidatos que conseguem fazer com que esses profissionais eles atuem na campanha, mas sem perder uma identidade, sem perder uma marca que é própria, né? O Aloysio Alves, por exemplo, definiu que a cor da campanha seria a cor verde, que remete à ideia da esperança. E o profissional desaconselhou na época, porque disse que ele poderia ser confundido com integralismo, isso não seria interessante para a campanha. Ele insistiu na cor verde e aconteceu de faltar tecido verde no Rio Grande do Norte, porque as pessoas queriam tecido verde para fazer bandeiras, para roupas, enfim, queriam demonstrar o seu envolvimento com a campanha eleitoral, né? Inclusive, teve uma carreata grande no Rio Grande do Norte, uma das últimas, em que as pessoas, como não tinha mais o tecido verde, as pessoas começaram a arrancar folhas de árvores, porque queriam demonstrar que estavam ali engajadas na campanha do candidato. Então, tem essa diferença. O próprio Collor de Mello, né, a ideia do caçador de Marajás, surgiu a partir de um eleitor, né, que falou isso em um comício e ele entendeu o que era aquela mensagem e adotou isso para a sua campanha. Então, às vezes, o candidato, que é o que está mais próximo, porque, embora nós tenhamos hoje a utilização das mídias sociais, né, tenhamos essa possibilidade de exposição a partir de um horário gratuito de propaganda eleitoral, nada substitui a campanha de rua, né, o corpo a corpo, a caminhada, a carreata, o comício. É quando o candidato tem um contato mais próximo com o eleitor, né, e, a partir disso, as ideias também vão emergindo e fazendo com que a campanha ela tenha uma orientação mais clara. Então, isso é importantíssimo. Então, voltando à sua pergunta, né, nós tivemos essa campanha de 1989, que é realmente um marco, mas nos estados, nos municípios, aqui em Fortaleza, em 1985, a campanha da Maria Luísa foi marcada também por muitas inovações na comunicação, né? Existia um grupo importante da campanha, que eram os meninos da comunicação. Eram estudantes universitários que queriam, na campanha eleitoral da Maria Luísa, adotar técnicas mais modernas também de convencimento do eleitor, né? E eles trabalharam a Maria Luísa diferente do que as pessoas estavam acostumadas a ver, né? A Maria virou uma mulher bonita, como ela é até hoje, uma mulher muito bonita, né? Uma mulher mais suave. Era uma outra Maria Luísa que foi apresentada na campanha em 85. E uma campanha exitosa, né? Uma campanha em que até a última pesquisa que foi divulgada em Fortaleza, de intenção de voto, não dava a Maria Luísa no pódio. E a Maria Luísa acabou se elegendo em 1985. Em 1986, na campanha do Tasso Gereissati para governador do estado, nós tivemos um alto nível de profissionalização da campanha, né? Então, ele começou a pensar a campanha realmente como um empreendimento, com contratação de grandes profissionais, com muita informação. Ele tinha, naquela época, esses candidatos se beneficiaram muito da expansão do sistema de comunicação e também da adoção dessas estratégias mais modernas de marketing. Então, ele conseguiu chegar, por exemplo, ao interior a partir de uma propaganda. Ele tinha um tempo muito grande de propaganda e teve que utilizar diversas linguagens de comunicação para poder atrair o eleitor. E as pessoas paravam para assistir o horário gratuito de propaganda. Então, as campanhas nos estados, nos municípios, elas já adotavam, né, esse tipo de técnica mais moderna de convencimento do eleitor. E, claro, né, nós temos as grandes figuras políticas que são icônicas, né, na utilização aí de bordões, na construção de marcas muito fortes, né, o Jânio Quadros, a figura que, inclusive, a vassoura, né, que é uma marca muito forte do Jânio Quadros, né, é a história da corrupção, né, entra campanha e sai campanha e o discurso continua o mesmo, né, a ideia, a proposta é varrer a corrupção do país. Então, há grandes figuras políticas que se utilizaram aí de boas estratégias de comunicação, às vezes contando com profissionais, outras vezes muito mais baseadas no feeling, muito aguçado desses candidatos que, no corpo a corpo com o eleitor, entendem quais são as necessidades, incorporam isso, tanto na imagem quanto no discurso que utilizam nas campanhas eleitorais. Assim, a primeira vez que eu ouvi falar, né, de uma contratação de uma agência foi nos Estados Unidos, para a gente trazer, né, na eleição do Eisenhower, foi a primeira vez que se construiu. E é curioso porque saiu-se daquele formato mais tradicional de um político, que a gente chamava de um político de palanque, e aqui não vai nenhuma crítica, porque eu acho fascinante um político que tem o dom da oratória, que consegue
compreender e conduzir, né, a emoção das massas, né? A gente tem alguns ainda vivos no Brasil que têm um poder incrível, né? Mas foi a primeira vez que se buscou um profissional de comunicação mais publicitária para se tornar. Então, você trabalhou com caricatura, né? Queria tirar aquela imagem do general vencedor da Segunda Guerra, que era um sentimento pesado. Aí você criou, né? Ele, ao invés de ser, né, o general Eisenhower, ele virou Ike, né? E eu acho I like Ike, né? Então, assim, tem um trocadilho, né? A partir daí se foi. Depois isso não era mais de rádio e cinema. Depois a gente teve, né, o Kennedy, né? O Kennedy de fato. Aí ele compreendeu principalmente a TV como um instrumento fantástico, né? O senhor tocou muito bem em relação ao Collor. Eu diria que foi quase covardia, esquecendo, né, a edição do debate na Rede Globo, que aí, né, aí estaria associado aos interesses, né, econômicos, enfim. Mas o Collor, ele quebrou, da mesma forma que o Bolsonaro de 2018 quebrou uma série de certezas que a gente tinha em relação à eleição, né? Eu vou aqui me confessar, né? Eu era um brizolista doente. Eu ia para a Cinelândia, no Rio de Janeiro, né, ver o Brizola, e o Brizola falava 6, 7 horas, né, de um palanque. Quando a gente começava a ficar trocando de perna, ele ia falar mal da Rede Globo. Por que a Rede Globo? Aí, né? O Collor não. Ele chegou, né, e ele enfrentou políticos de palanque, né, alguns muito tradicionais, né, Reis, Brizola, o Lula, que embora não fosse um político muito tradicional, um homem de palanque, né? O Collor, ele fazia comícios de 10 minutos. E ao invés de subir pela escada, ele vinha como se fosse um soldado pelo meio da população, abrindo o caminho, e ele subia. Então as pessoas, esse é diferente, esse tem energia, né? E aí o que ele fazia? Ele falava 10 minutos, se arrancava, pegava o jato dele e ia fazer um outro comício. Enquanto a maioria passava um dia para fazer um comício, ele fazia 10. Né? Claro, ele tinha um jato, ele tinha um poderio econômico, ok, mas havia uma diferença de mentalidade, havia uma construção, né? E que você saindo do que a gente chamava de República Velha, é difícil você eleger um velho, né? Ou alguém que de alguma forma representasse aquela perspectiva. Eu acho que essa sacada do Collor, né, foi brilhante. Outro cara que tinha também uma presença muito boa de televisão foi o Afif, né, o Afif Domingues. Ele trabalhava com enquadramento, ele entendia a linguagem. Eu quero falar com você, você que está cansado disso, né? Então tinha aquela coisa do olho no olho, né, que os políticos de palanque não tinham nem condições, pelo período que nós vivemos no Brasil, de afastamento, né, do cidadão da vida pública e do político de fato da vida pública, né? Esses caras chegaram com técnicas novas, com percepções novas. O Tasso não poderia ter sido diferente. O Tasso, um homem de mercado, um homem acostumado, né, a entender o mercado, a compreender o conceito de consumidor, de cliente, né? Ele não poderia aceitar um processo eleitoral menos sofisticado, né? Eu acho que aqui para o Ceará, né, é um divisor de águas, de fato, né? Tanto também que ele comprou o discurso, né, vamos acabar com os coronéis, né? Ele teve uma compreensão de como chegar no interior também. Ele criou uma rede, né, de rádios comunitárias, que ele tinha um alcance enorme da população, numa linguagem adequada àquela população, né? Então, houveram algumas mudanças. Eu tenho muito carinho por alguns políticos, né, principalmente por técnicas que vieram no ramo da comunicação, jingles, né? Eu adoro os jingles de políticos, né? O próprio Getúlio, do segundo governo, né? Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar que o sorriso do velhinho, faz a gente trabalhar, né? Aquela ideia, né, do pai de todos, aí já no caso um avô. Me lembro que o Brizola tinha uma brincadeira também, porque ele queria ser presidente da República, era o sonho dele, e ele queria se candidatar, né? Mas ele não poderia porque ele era cunhado do João Goulart, né? E aí ele criou uma bandeira, né, um bordão que era: cunhado não é parente, Brizola presidente. Então você tem algumas técnicas que remetem até o histórico, né, da propaganda, que são muito bacanas. Ou o Sarney com
povo brasileiro, né? Cada um encontra uma forma que é de se apresentar e ser reconhecido a partir, às vezes, de um espaço mínimo. E a gente, né, ficou feliz, publicitário, adorou trabalhar nisso, aí vem uma eleição de 2018 que quebra todas as nossas certezas. Ah, se o candidato não participar de um debate, ele não se elege. Tchau, né? Ah, um candidato sem espaço na televisão não se elege. Tchau, né? Então, eu acho que a gente começou a buscar outras referências, né? E talvez deixar um pouco esse modelo que perdurou por décadas de construção de candidatos. Isso fez com que os profissionais, né, que estavam ligados à ideia do marketing eleitoral também tivessem que se reinventar. Não vou aqui, né, elogiar as estratégias utilizadas na campanha do Bolsonaro, mas vou reconhecer algumas das técnicas vitoriosas que ele utilizou, né? Algumas vezes de forma não legais, né? E esse legal tanto do like quanto legal do ponto de vista ético, né, e legislativo. Mas é um divisor de águas. Vai funcionar do mesmo jeito? Acho que não. Eu acho que a gente está num outro momento. Como a gente estava falando do começo aqui, eleição é cenário. Eu preciso entender. Será que o discurso, né, do político corrupto, será que é um discurso que vai ter adesão junto à população hoje? A gente está vivendo um momento mais difícil, de desemprego, de fome, né? Talvez a corrupção não seja, como foi naquele momento, um discurso que venha, né, a ser vitorioso, né? Então eu preciso compreender. E muitas vezes o político se deixa levar pela emoção, né, pela emoção da própria ideologia, mas aí os profissionais que estão ao lado dele têm que reconhecer e dizer assim, não, cara, ó, você não está aqui ferindo a sua forma de ser. A gente está procurando ajustar o teu discurso, né, para uma realidade que talvez esse discurso seja muito mais aderente, que seja muito mais representativo para uma parte da população, né? Então, assim, esses movimentos, e principalmente hoje, que as coisas são muito rápidas, são muito interessantes da gente acompanhar, aí não só dentro do processo, mas também do ponto de vista acadêmico, de compreensão, de transformação, de técnica, da gente poder, né, se reinventar como profissionais. Tem uma série de coisas aí que são essenciais, mas sempre vai haver a ideia da compreensão da ansiedade das pessoas e como aquela figura, se a gente pensar, né, em construção de uma personalidade ali, né, ou de fazer com que aquela personalidade seja reconhecida como o representante de uma determinada bandeira, isso sempre vai ser. A forma de reconhecer que talvez hoje seja um pouquinho diferente. E falando agora dessas eleições, a gente vê se ampliando muito os palcos disponíveis, né? Antes era o palanque, hoje em dia tem as redes sociais e o podcast vem assim, no Brasil é o terceiro país que mais consome podcast. E o Lula e o Bolsonaro tiveram, recentemente, cada um podcast diferente, né? E eu queria saber o que é que vocês acham sobre essas novas plataformas que vêm surgindo, tanto podcast como o TikTok também. Os candidatos estão utilizando o TikTok. O que é que vocês acham como esses candidatos podem utilizar isso de forma estratégica e se eles falam com um público diferenciado por plataforma? Sim, é claro que a televisão, o rádio exercem uma influência muito grande, principalmente em segmentos que têm pouco acesso limitado ou nenhum acesso à internet. Então, nós vamos perceber que realmente as pessoas vão começar a entrar no clima eleitoral com o início da propaganda de rádio e de televisão, né? Quando elas começam a perceber que realmente nós estamos no período eleitoral, porque existe a lei da procrastinação, né? As pessoas tentam adiar ao máximo possível essa definição de candidaturas, esse envolvimento com campanhas eleitorais, porque para a grande maioria da população é um tema enfadonho. Então, a gente que às vezes está numa bolha muito envolvido aí com as questões políticas, acha que todo mundo é fascinado pelo campo, mas a realidade é que para a maioria da população é uma atividade pouco compreensível, uma atividade que envolve aí muita ação antiética. Então, para a grande maioria das pessoas, a política ainda é uma coisa muito distante. Elas começam a se apropriar no momento da campanha de rádio, de televisão, né? Nos lugares mais longínquos é o rádio ainda que acaba levando a informação sobre o eleitor sobre o candidato para os eleitores. Então existe ainda uma influência muito forte. Mas é claro,
havia uma necessidade de fixar, a Justiça Eleitoral precisava fixar uma distribuição do tempo. E essa distribuição acaba privilegiando quem já tem muito poder, né? O principal critério para definir a distribuição do tempo é o critério da formação das bancadas. Então, a propaganda de rádio e de televisão acaba reforçando aquelas candidaturas que já têm muito poder. E aí as mídias sociais, a internet, ela começou a ser utilizada por movimentos que não tinham esse espaço de visibilidade nas mídias tradicionais. Então, houve um crescimento muito grande de movimentos, inclusive movimentos de esquerda, partidos de esquerda, que começaram a entender a linguagem específica da internet, garantindo, assim, essa comunicação mais rápida com o seu público, de uma maneira geral. De modo que hoje os candidatos eles precisam desse espaço de visibilidade, né? Eles precisam da internet porque é uma forma também de fazer com que haja uma proximidade maior com o eleitor, né? Um candidato, por exemplo, a governo do estado do Ceará, ele dificilmente vai ter condições de, num espaço de tempo tão curto. A campanha eleitoral tem 45 dias, né, a campanha regular, né, o tempo em que o candidato ele pode chegar ao eleitor para apresentar proposta, pedir voto, é um tempo muito curto. Então, nesse tempo, ele dificilmente vai conseguir percorrer todos os municípios, conversar com todos os eleitores, tomar aquele cafezinho na casa do eleitor, dificilmente ele vai conseguir fazer isso. Então, ele precisa, de alguma forma, chegar a esse eleitor. E a internet acaba também gerando esse espaço em que há a possibilidade de mostrar essa campanha. Então, os candidatos estão se utilizando hoje largamente da internet para mostrar atos de campanha, né, para falar sobre a própria campanha. Então, veiculando o tempo todo as caminhadas, os comícios, a adesão dos eleitores e, obviamente, também utilizando linguagens específicas dessas mídias sociais, né, porque também não dá somente para reproduzir essa campanha de rua na internet, porque fica enfadonho para o público da internet. Então, é necessário também adotar estratégias específicas, né, entender que os formatos precisam ser diferenciados para garantir também que esse candidato consiga se comunicar melhor com o seu eleitor. É bacana, né, assim, essa coisa. E hoje não adianta mais você levar do Instagram para o Facebook, embora haja isso, mas são públicos diferentes. Né? Aí você vai para o TikTok e você tem que ter um outro tipo de abordagem, né? E às vezes você vai gravar um vídeo, eu estava, né, envolvido numa campanha, e o cara fala, não, mas a gente precisa de drone, de não sei o quê. Eu falei, cara, não é mais essa a linguagem, não é mais a linguagem, né, de uma câmera num tripé, uma imagem muito bonita. Talvez para uma campanha majoritária isso ainda tem um certo impacto, mas para a campanha proporcional, não. O eleitor está acostumado a esticar o braço e fazer um selfie com você, e a gente precisa compreender isso, né? E que tipo de discurso eu vou privilegiar em determinada mídia? A gente sabe que o Facebook hoje ele tem um perfil de consumo, né, um pouco mais elevado, o Instagram está envelhecendo, o TikTok é o esforço do momento. Como é que a gente cria relevância? Né? Como é que eu consigo me aproximar? Tem um caráter de instantaneidade, o que para quem trabalha com isso é complicado, né? Você acabou de sair de um evento e já há uma pressão, já postaram sobre o evento, né? Então, assim, começa a se transformar uma série de coisas. Para mim, pressa em política sempre se traduz com a possibilidade maior de erro, né? Porque você às vezes não percebe um detalhe que pode significar. Então, os próprios profissionais têm que ter uma atenção maior. Eu não consigo mais trabalhar com profissionais que não estejam vivendo, né, essas mídias no dia a dia, porque não dá, né? A gente precisa ter uma adequação, a gente precisa ter uma compreensão ampla, né? Eu preciso saber que se eu passar 2 horas sem responder uma provocação de alguém, aquilo vai gerar uma série de comentários do tipo, tá vendo, ele não quer falar. Enfim, tem uma instantaneidade aí que complica um pouco mais o processo, mas ao mesmo tempo, né, permite a adequação de discursos por plataforma, né? Eu particularmente gosto muito da possibilidade do crescimento orgânico, espontâneo, né? Claro que quando você vai trabalhar com um candidato que começa hoje a fazer uma rede social, você não tem tempo para isso,
Não vai haver. Por isso que eu digo assim, olha, os candidatos também precisam entender que os projetos não podem ser mais decididos de supetão. Ou, se você pensa você deve procurar construir uma determinada base para que naquele momento você tenha, vamos dizer assim, um cacife eleitoral mais interessante, que você tenha um número de pessoas que você possa falar e que elas possam reproduzir se acreditarem, né, que você representa alguma causa justa para elas, né? Então, assim, tem muito essa coisa de você se apropriar da linguagem, entender que público é aquele e direcionar, às vezes, o mesmo tema, mas com linguagens diferentes, mais imediatas, né? O Twitter, né, é uma mídia interessantíssima, principalmente pré-campanha, né, porque ela gera burburinho, ela gera debate, ela gera engajamento, né? Então tem temas polêmicos, de repente vai lá para cima aquele tema, vai para um trend total, né? Aí tem esse tipo de coisa. Por isso que eu digo assim, não é mais uma campanha que começa efetivamente com televisão e rádio. O sentimento é que a campanha começa a partir de, né? Mas a construção de uma candidatura, ela tem que ser anterior, né? A gente sabe que tem as disputas internas do partido, que pode ser que um pré-candidato forte não consolide a sua candidatura, né, dentro do partido, mas ele precisa construir uma base para que, se indicado for para ser um candidato a qualquer coisa, ele esteja já preparado. E isso mudou muito no aspecto do planejamento de uma pré-campanha, né, e de projetos, talvez a médio e a longo prazo, não mais aquela coisa, não, vou botar esse cara aqui, porque ele, né? Assim, a gente vivenciou muito ao longo desses anos essas candidaturas que foram decididas no estalo, porque a gente precisa decidir, o grupo A não está tão satisfeito com isso, o grupo B quer, mas se deixar, né? Não, acho que todo pretenso candidato, né, ou qualquer um que queira, de certa maneira, viver da política, precisa compreender que as coisas devem ser planejadas, devem ser, né, compreendidas, para que ele possa, de alguma maneira, colher os frutos que essas redes podem trazer, né? Ou como a gente chama, que é web social, possa nos proporcionar. Existe uma instantaneidade, né, do momento, mas eu preciso ter com quem falar, e se eu não construir a minha base com antecedência, não vai rolar. Antes de encerrar, o nosso eu tenho o costume de sempre publicar dicas de séries, livros e filmes. E como a gente está num momento muito importante, um processo eleitoral, eu queria saber por onde e qual veículos vocês costumam consumir para se informar, até para evitar esse consumo de fake news. Isso é importantíssimo, né? As pessoas precisam estar mais atentas aí às informações que elas recebem e é bom que procurem checar isso nas mídias tradicionais, né? No jornalismo qualificado, no jornalismo que apura, no jornalismo que propõe enquadramentos interpretativos plurais, né? Porque existem visões distintas acerca de uma mesma realidade. Então, principalmente através desses veículos é que nós vamos realmente ter informação mais qualificada para que tomemos essa decisão no dia 2 de outubro da forma mais serena e da forma mais assertiva possível, né? Então, é importantíssimo que as pessoas busquem informação qualificada, aprofundada, que elas não reproduzam aquilo que elas recebem, que às vezes é muito tentador, né? Porque vai confirmando as nossas crenças, mas que elas tenham muito mais cuidado, porque, inclusive, isso pode ter implicações legais muito sérias. Então, as pessoas precisam estar mais atentas a essas questões, porque a Justiça Eleitoral anda bem atenta a isso. Assim, eu não vou dizer quais, acho que a professora tocou, mas eu direi quais você não deve confiar, né? Principalmente nesses aplicativos de mensagem. Se você vê uma mensagem que, mesmo que vá de encontro ao que você pensa, dê uma checada, né? Hoje a internet é maravilhosa porque você tem acesso a meios de comunicação sérios praticamente do Brasil e do mundo todo, né? Então, assim, informe-se, leia, questione, né? E principalmente, se alguma coisa parece boa demais com o que você pensa ou negativa demais, dê uma checada, né? Verifique, né? A imprensa eu acho que está tendo um papel fundamental nesse momento que a gente vive, né? Nesse momento da vida brasileira, principalmente por a gente ainda estar pisando, do ponto de vista legal, num terreno ainda não tão seguro, né? Eu não tenho como impedir as pessoas de mandarem mensagens de forma pessoal. O
né? Mas eu tenho como pedir que as pessoas se assegurem que aquilo que elas estão recebendo, se tem um fundamento, se realmente está embasado em alguma realidade, né? E hoje é muito fácil. Ferramentas como o próprio Google permitem você verificar se uma foto foi alterada, né? Se aquilo não é verdade. Enfim, vá atrás, né? A gente sabe que isso pode ser decisivo num processo desse, né? E vote consciente, né? Não porque o candidato é bonito ou feio, né? Entenda. Ele defende o que você acredita, né? Qual a história dele, né? Vá além da primeira página, que eu digo, vá além da primeira página do Google para encontrar, né, a trajetória desse candidato que você apoia. O que é que ele acreditou a vida inteira, o que é que ele defendeu a vida inteira, em que lado, né, em que grupo ele estaria a vida inteira. Então, eu acho que fique atento, né, e seja responsável. Chegamos ao fim do nosso primeiro episódio da temporada. Eu queria agradecer imensamente a presença do Carlos Bittencourt e da Carla Michele Quaresma. O nosso MeuCast está disponível em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Google, Apple, Deezer, Soundbox e Amazon. A distribuição do produto é realizada pela AudioEd, empresa líder em publicidade digital da América Latina e nos Estados Unidos. Para acompanhar conteúdos sobre marketing, comunicação e negócios no Ceará, no Nordeste, no Brasil e no mundo, acesse nossomeio.com.br. Acompanhe também as nossas redes sociais. No Instagram, siga @nossomeio.ce, no Twitter, siga @nossomeio, no LinkedIn e Facebook, busque por Nosso Meio. Também é possível entrar em contato para sugestão de pautas, feedback e demais assuntos em redação@nossomeio.com.br. Gostou da nossa primeira conversa da temporada? Acredite, é só o começo. Espero você nos próximos episódios. Vamos aprender juntos? O meio é nosso. Fortaleça o nosso meio.